Olá, tudo bem? Eu sou a professora Amanda e hoje te darei uma dica interessantíssima para você fazer a prova do Enem e se dar bem. Focar em vocabulários, mas não é qualquer vocabulário. É um vocabulário que confunde muito na hora de uma interpretação. Ele tem 3 nomes. Pode ser falsos cognatos em português, falsos amigos e heterossemânticos. Falsos amigos é porque parece ser uma coisa, parece significar uma coisa, mas na verdade significa outra coisa. Então, só para esclarecer um pouquinho o que são falsos cognatos, para você se recordar na língua portuguesa, certo? Falsos cognatos são aquelas palavras, na verdade, cognatos são as palavras que parecem 2 idiomas. E os falsos cognatos já são as palavras que não significam a mesma coisa. Elas se parecem, mas não significam a mesma coisa numa tradução de um outro idioma, tá? Isso não é só para o espanhol, tem também no inglês e no português. Mas agora estamos falando do espanhol, certo? Então, para você não se confundir na hora de uma interpretação e com essas palavrinhas, preste atenção nesses vocabulários que vamos estar passando agora e se puder estudar um pouquinho mais na frente, também fica a dica. Então, eu vou citar aqui 3 exemplos que são cotidianos. Você vai a um restaurante e, de repente, você quer beber alguma coisa. Você tem 3 opções aqui para pedir. Uma copa de vino, uma taça de té ou um vaso de água. Para um falante de português, um brasileiro que não tem noção do espanhol, seria confuso, né? Uma copa, uma taça, um vaso de água. O que será que essas palavrinhas significam? Vamos ver? A palavra copa, ela parece com português, certo? Você pode estar associando a cozinha, mas na verdade a palavra copa significa taça. Uma copa de vinho, uma taça de vinho. Aí eu tenho a palavra taça, que não significa a mesma coisa do português. A palavra taça significa xícara. Então pode ser uma taça de café, uma taça de té, que é chá. Mas não acabou. Eu também tenho a palavra vaso. O que será vaso? Será que é um vaso? Não. A palavra vaso é um copo. Então você pode simplesmente chegar no restaurante e pedir um vaso de água, que é um copo de água. Tá vendo como essas palavras elas podem estar te confundindo, principalmente na hora de uma interpretação de texto? Então, a seguir eu tenho mais alguns exemplos de algumas palavras que você pode estar vindo a se confundir. Por exemplo, o que será que significa rato? Será que é um rato, um animal? Ou será que é um tempo? Se você prestar atenção no contexto da frase ou da oração, você vai verificar que não significa um animal, significa um tempo, um momento. Por exemplo, me esperem um rato, me esperem um momento. Outro exemplo, a palavra doce, que, não sabendo espanhol, você pode associar com um doce, um bombom, né? Mas, na verdade, a palavra doce significa o número 12, que é escrito com C na língua espanhola, tá? Mas significa o numeral. E mais um exemplo, temos a palavra globo. O que será que significa globo? Será que é um globo terrestre? Será que é a rede Globo? Não. A palavra globo significa balão. Pode ser aquele balão de meios de transporte ou pode ser aquele balão que as crianças brincam, tá? E a seguir agora nós temos também a palavra rojo. O que será rojo? Rojo é uma cor. Que cor será? O que ela parece? Parece roxo, certo? Não. Ela pode parecer, mas não significa. A palavra rojo significa vermelho. Então, tá vendo como é importante estudar essas palavrinhas para você não se confundir? Lembra dos falsos amigos, que parecem ser, mas não são. Vamos mais alguns exemplos, tá? Que aparece e você pode estar se confundindo. Brincar significa pular em português. Jugar significa brincar. Cuidado para não se confundir. Pendientes pode parecer com um monte de significado,
mas significa brincos. Basura, basura significa lixo, parece com vassoura, certo? Mas nós temos a palavra escoba, que significa vassoura, certo? Temos cepilho. O que será cepilho? Cepilho é a escova. Tá vendo que confuso essas palavras são, né? Por isso é importante prestar atenção. Mais algumas palavras. Coelho. O que será coelho? Será que é um animal? Não, é pescoço. Então, cuidado. Algumas outras palavras. Camareiro. Vou a um restaurante e vou chamar um camareiro. Para que será que eu vou chamar um camareiro? Camareiro é garçom. Outro exemplo. Menu ou carta. O que será que significa menu ou carta? Menu ou carta é o cardápio. Você vai a um restaurante, você chama o camareiro e pede o menu ou a carta. Temos mais dois exemplos. Perro. O que será perro? Cachorro. E temos a palavra cachorro também. Sabe o que significa? Filhote de qualquer mamífero. Então, tá vendo que confuso, que confusão essas palavras fazem, causam se você não souber o que realmente elas significam? Eu tenho aqui uns exemplos e vamos tentar responder juntos, certo? Primeiro exemplo. Me voy a comprar um para los dientes. O que será que eu vou comprar? Uma escova? Seria o óbvio, certo? Mas não é, é um cepilho. Segundo exemplo. Mi nombre es Amanda e Mi o quê? Será que é sobrenome ou será que é apelido Cabral? Apelido significa sobrenome em português. Mas sobrenome significa outra coisa também. Sobrenome é apelido em português. E o último exemplo. Senhor Gonçalves, necessito nesse documento. Su o quê? Sua assinatura? Não, é sua firma, porque a assinatura é uma disciplina. Então, eu quero que vocês prestem atenção nesse assunto, procurem estudá-lo um pouquinho mais e espero que essa dica de hoje tenha ajudado e que você faça uma excelente prova. Hasta luego!